Vamos resolver tudo agora? Palavra. Resolve. Conclusão final. Bom, gente, eu fiquei então com o capítulo 6, que se chama Intratemporalidade como origem do conceito de lugar e tempo. E eu acabei selecionando o capítulo 81 e 82, a seção 81 e 82, que é onde ele entra diretamente nessa questão, né, da origem do conceito de lugar de tempo, e onde ele apresenta também a relação do 82 com a relação do tempo com o espírito, né, a concepção hegeliana, né. Cadê o Yuri? Hegel, o Yuri tem que estar. Então, eu peço assim... o Yuri está ali. Estamos dois lugares, então. Se puderem dar uma força, assim, né, com mais dificuldade, mas vamos ver como é que se desenvolve, tá? Em alguns momentos eu vou citar mais diretamente o Heidegger, na maioria das vezes. De início, na maior parte das vezes. Mas basicamente assim, nas duas sessões anteriores, né, 3 praticamente, ele está ali semeando, armando o terreno ali para chegar nessa discussão que ele traça na sessão 81. Então, ele começa assim, né? De que maneira o tempo, de início, se temporaliza para a ocupação cotidiana guiada por uma circunvisão? E em que modo de lidar da ocupação, no uso de instrumentos, o tempo se torna explicitamente acessível? Então, ao longo desse capítulo, ele vai acabar envolvendo que, basicamente, pelo que eu entendi, né, a concepção vulgar de tempo, ela tem origem na temporalidade. Então, ela não é algo fora, né, além da temporalidade. Então, de certa forma, essa experiência da temporalidade, ela possibilita a concepção vulgar de tempo, né. Então, já na abertura do mundo e na descoberta de entes intramundanos, que o tempo se torna público. A partir da contagem do tempo com o uso do relógio, que o ser aí conta consigo mesmo. Ou seja, o fato de podermos observar a atualização do tempo no ponteiro do relógio que anda, faz com que seja possível contar a sua passagem. Então, mesmo o ponteiro do relógio, mas também a sombra, né, que ele vai usar o exemplo da sombra nas sessões anteriores, é essa atualização de vários momentos, ele vai dizer que é o agora, e outro agora, e outro agora. Então, essa atualização temporaliza na unidade estática de um reter que atende. Reter o outrora, numa atualização, significa, dizendo agora, ser e estar aberto para o horizonte do anterior, ou seja, do agora não mais. Seria como se fosse o passado, né? E atender ao então, numa atualização, significa, dizendo agora, estar aberto para o horizonte posterior, ou seja, do agora ainda não. E aí ele, no começo dessa sessão, ele vai trazer uma citação do Aristóteles, da física. Diz assim: o tempo é isso, a saber, o que é contado no movimento que se dá ao encontro no horizonte do anterior e do posterior. Então, o autor argumenta que, apesar de parecer estranha a delimitação dada por Aristóteles, ela se mostra evidente e autenticamente aurida. Porém, o problema, para ele, está no fato de que essa definição do tempo só é possível após a resolução da questão do ser e ela somente conquista um significado para a apropriação posterior do questionamento crítico e delimitado da antiga ontologia, né? Então, para o Aristóteles chegar a essa conclusão, ele primeiro precisa definir o ser da forma como ele define a antiga ontologia. O que o Heidegger está querendo fazer aqui é definir a temporalidade sem essa definição de Aristóteles do ser que a gente conhece como ser essência, substância, ser por acidente, né? Todas essas categorias do ser. Isso é interessante, só um rápido comentário sobre isso, né? O modo como o Heidegger
usa, né, o Aristóteles, né, é muito interessante, né, assim, porque a gente está lendo no grupo de estudos, né, o Informe Nato, que é de 1922, em que ele interpreta, por exemplo, o meu seminário foi sobre a ética, a sessão em que ele trata da ética nicômaco, em que ele vai tentar tirar dali, como eu já disse, né, cavucar o Aristóteles, para ver se ele tira esse quadro conceitual aqui que ele apresenta em Ser e Tempo. Né? Ali a gente já vê muita coisa sendo preparada. E ele está disputando o Aristóteles ali, assim, com, vamos dizer, as interpretações tradicionais, né, convencionais do Aristóteles, tentando, vamos dizer, fazer do Aristóteles né, alguém que está vendo isso que o Heidegger está vendo. Né? Então ele está pegando o Aristóteles para si contra as leituras que geralmente são feitas do Aristóteles. Né? Só que me parece, né, e aí ele vai dar várias preleções sobre Aristóteles, né, entre esses anos aí 22, 23, 24. Depois acho que ele começa a escrever Ser e Tempo já em 25, né, 26, enfim. Que ele publica no comecinho de 27, né, então o Ser e Tempo já estava pronto no final de 26. E me parece, né, que ele vai matizando um pouco quer dizer, ao mesmo tempo que ele mostra, olha, dá para extrair isso do Aristóteles, mas também dá para ver como que do Aristóteles brota, né, surge a interpretação convencional que, vamos dizer, vai levar a filosofia ocidental para o lado errado. Assim, então, e aí, aqui no parágrafo 44, quando ele fala da verdade, né, isso, a gente percebe isso, assim, então fica mais matizado. Né? Então, ao mesmo tempo que tem um potencial ali, né, no modo como Aristóteles apresenta, como Heidegger lê os conceitos, os helenistas criticam pra caramba, né, o jeito que ele traduz os termos, algumas frases e tal, mas dá para, vamos dizer, puxar para esse lado, mas também dá para puxar para o outro. Fica, né, sempre mostrando, olha, que é o que você está dizendo, né? Aqui se originou uma coisa que está na compreensão tradicional do tempo, que não é a que ele está apresentando. Então aqui é uma divergência. Que a sequência aqui que eu anotei é que para o Heidegger, Aristóteles tematiza o tempo tal como ele se mostra na ocupação, guiado por uma circunvisão. O tempo é contado, que se pronuncia a partir do movimento do relógio, ou ponteiro ou sombra, né? Então, o que se diz é aqui agora, aqui agora, aqui agora e assim por diante. Esses momentos da contagem. O que é contado são os agoras. E o ente se mostra em cada agora como logo não mais, logo mais não, e que há pouco não agora. Essa visão estática também, né? Chamamos de tempo agora o tempo do mundo que é visto no uso do relógio. Então essa é a questão do agora que ele vai se focar agora. Né? Essa compreensão vulgar do tempo se mostra como uma sequência de agora simplesmente dados, que da mesma forma que vêm, passam. O tempo é compreendido como o fluxo dos agoras, como o correr do tempo. Então, a possibilidade de datação se funda na constituição estática da temporalidade. Chamamos o tempo ocupado de tempo do mundo. Na interpretação vulgar do tempo, como sequências de agora, falta tanto a possibilidade de datação como a significância. A interpretação vulgar do tempo encobre essas duas estruturas. A constituição estática do tempo, em que essas duas estruturas são possíveis, é nivelado por esse encobrimento. Então essa está aí a forma como, no fim, a gente acaba interpretando o tempo com os agoras, nivelando, deixando encobrido essa percepção estática, né, que seria a proposta do Heidegger crítico que está fazendo. Tal encobrimento nivelador do tempo, do mundo, que enfileira a sequência de agora na direção da compreensibilidade das ocupações, é simplesmente dado em conjunto. Ou seja, tanto o ente como o agora vêm ao encontro, de modo que dizemos que os agora são, pois são vistos no horizonte da ideia do simplesmente dado.
Os agoras que passam constituem o passado. Os agoras que advêm delimitam o futuro. Enquanto tempo agora, a interpretação vulgar do tempo do mundo não dispõe de horizonte para, assim, poder tornar acessíveis para si mundo, significância e possibilidade de datação. Cada agora é visto como idêntico, mesmo que em cada agora um outro que advém também desapareça. Mas como o agora é este que varia, o agora também mostra a vigência contínua de si mesmo. Daí que Platão chama o tempo de imagem derivada da eternidade. Eu vou trazer a citação do Timeu, de Platão, para entender como que ele chega nessa ideia de eternidade, como a gente chega na ideia de eternidade. Então pensou em compor uma imagem móvel da eternidade, e no mesmo tempo em que organizou o céu, fez da eternidade que perdura na unidade dessa imagem eterna que se movimenta de acordo com o número e a que chamamos de tempo. Então assim deve ficar encoberta a estrutura específica do tempo do mundo, uma vez que ela se estica num lapso de tempo, junto com as possibilidades de datação extaticamente fundado. Não é a partir da extensão horizontal da unidade extática da temporalidade, publicada na ocupação do tempo, que se compreende o esticar-se num lapso de tempo. Cada agora já é um há pouco e um logo mais. Se a caracterização do tempo se atém primária e exclusivamente a essa sequência, então, nela, como tal, não se pode encontrar fundamentalmente nem um princípio nem um fim. Enquanto agora, todo último agora é sempre o não mais. É, portanto, tempo no sentido do agora não mais, de passado. Todo primeiro agora é sempre um há pouco, ainda não. E com isso, tempo no sentido do agora ainda não, de futuro. Para ambos os lados, o tempo é sem fim. Essa tese temporal apenas é possível orientando-se por uma sequência de agora simplesmente dada em si mesma e solta no ar, no qual todo fenômeno do agora se encobriu, no tocante à possibilidade de datação, mundanidade, dimensão de lapso de publicidade, inerte ao ser aí, desaparecendo numa fragmentação irreconhecível. Como se essa divisão em vários agoras, que por chamarem agora, parece não se diferenciar entre si, é que se fragmenta a percepção do fenômeno, né? Então se torna irreconhecível. É o próprio ser do ser aí que se funda esse movimento do tempo e encobrimento da temporalidade e que interpretamos como cuidado. O ser aí se ocupa de tal interpretação e, ao ocupar-se, desvia o olhar de tal fim do ser no mundo, fugindo assim da morte. Esse desviar o olhar dele é em si mesmo um modo de ser para o fim. Desconhece o porvir próprio e também a temporalidade em geral. É justamente quando o impessoal dirige a compreensão vulgar do ser aí que se consolida a representação da infinitude do tempo que se esquece de si. Que volta, talvez de maneira um pouco mais clara, aquilo que a gente tinha visto, né? Que eu mencionei também agora na primeira parte da aula, que é a ideia de que o infinito, ele emerge naturalmente da visão do pessoal, né? Por a questão da sequência, né, que eu falei até dos números e tal. Então, se portanto o impessoal nunca pode morrer, então compreende-se equivocadamente o ser para o fim. Dessa forma, se anuncia um ter tempo, no sentido de poder perder, de forma que a ocupação empenha-se em agarrar o máximo possível do tempo que ainda vem e continua passando. Impessoalmente, apenas se conhece o tempo público que nivela e pertence a todo mundo, isso é, a ninguém. No discurso do passar do tempo, o ser acaba compreendendo mais do tempo do que gostaria. Ou seja, apesar de todo o encobrimento, a temporalidade em que o tempo do mundo se temporaliza não está inteiramente fechada.
A experiência de que o tempo não se deixa deter implica em um atender impróprio do instante, que esquece dos instantes que escaparem, né? Logo, ao atender que atualiza e esquece a existência imprópria, é condição de possibilidade da experiência vulgar do tempo. Porque no preceder a si mesmo, o ser a ir é por vir. Ele deve compreender, num atender, a sequência dos agoras como uma sequência que escapole e passe. O ser a ir reconhece o tempo fugaz a partir do saber fugaz da sua morte. Essa citação você está onde, mais ou menos? Acho que é parágrafo 9. Tá. Eu tirei a tradução da Márcia. Assim. A citação dele eu tinha nunca lido. Vou ver esse nome do 9, começo do 2. Só Então parece que é como se, ao interpretar de forma fugaz, né, essa concepção vulgar do tempo, o ser aí, ele não interpreta a morte com autenticidade. Eu acho que foi isso que eu entendi. Assim, né? A representação vulgar do tempo possui um direito natural. Pertence ao modo de ser cotidiano do ser aí e à sua compreensão ontológica inicialmente predominante. Por isso, de início, na maior parte das vezes, compreende-se publicamente a história como um acontecer intratemporal. Aí tem um momento que ele vai trazer, em sequência, como que tanto Aristóteles quanto o Santo Agostinho relacionam o tempo com a ideia de alma, né? Para ele poder dar uma introduzida aí quando ele vai fazer escorrer melhor sobre a relação do tempo e o espírito para o Hegel, né? Como se tivesse algum ponto de caminho onde o Hegel tirou essa ponto de partida, onde ele tirou essa noção. Eu já vou entrar no 82. Se quiser comentar alguma coisa. Esse diálogo aqui com Aristóteles, Agostinho e Hegel é muito interessante, né? E parece, assim, né, ele está mostrando que quando Agostinho compreende, né, de algum modo, quer dizer, relaciona o tempo, é que eu não conheço bem Agostinho, né, se alguém conhecer melhor a noção do tempo em Agostinho, relacionado de algum modo à alma, né, a temporalidade, como um fenômeno, digamos assim, que tem a ver com o que a gente chama de alma, da alma, de algum modo é como se eu estivesse dizendo, olha, essa compreensão está indo numa boa direção. Em que sentido? No sentido de algum modo, captar, né, isso que funda, ao mesmo tempo, sujeito e mundo, né, que eu estava falando antes. Porque é aí que ele está querendo chegar, né? Nisso que seria o fundamento comum. O diálogo com o Hegel vai ser importante, né? Nisso que seria o fundamento comum de sujeito e mundo. Fundamento, a condição mais originária de possibilidade do que ele chama de ser no mundo. Então, por oposição, vamos dizer, a uma interpretação do tempo que colocasse o tempo fora da gente, digamos assim, né? A gente está aqui, a gente tem que entender o tempo como um fenômeno que está de alguma maneira fora, como os demais fenômenos, não está indo numa boa direção. Ele está pensando o tempo a partir dos entes intramundanos. Tanto é que aí, quando ele chega no Kant, o que ele fala? O tempo seria o ente que vem ao nosso encontro. Então, isso está errado. Isso está errado, isso. No Kant, ele diz, e aí a gente vê, né, nessa passagem, como que o subjetivo, entre aspas, do Agostinho e do Tomás de Aquino, não, desculpa, do Aristóteles e do Santo Agostinho, né, que não tem Tomás de Aquino, ele tem um caráter positivo. Ele fala assim, ó, em contraste para Kant, o tempo, não obstante subjetivo, entre aspas, está desligado
colocando-se ao lado do eu penso. Veja, eu acho que a interpretação que ele vai fazer do Kant no livro de 29 é diferente dessa. Né? Porque lá ele vai ver que o tempo não está ao lado do eu penso. O tempo é constitutivo do eu penso. Segundo a interpretação que ele faz lá. Nesse, né, no outro livro. No livro que ele vai se deter mais profundamente na questão do tempo no Kant, né? Analisar o esquematismo, que é aquela seção que eu estava descrevendo, né, quando a gente temporaliza. Mas, enfim, aqui, né, ele está criticando, né, como se, digamos, quer dizer, ele está dizendo, olha, embora seja subjetivo, o que teria algo de positivo, subjetivo entre aspas, né, ainda tem uma separação. Eu penso, quer dizer, eu penso num coincide com o tempo, não é a mesma coisa. Porque no limite, ele tá, no fim das contas, o que ele está dizendo? Nós somos tempo. Nós somos. O tempo nos constitui. Então, no Kant, não. No Kant ainda tem nós, né, sujeito, ser humano aqui, tempo é outra coisa. Porém, esse elemento subjetivo seria importante. Tanto é que na nota de rodapé, né, ele fala, a primeira seção da seguinte parte desse tratado, a primeira seção da seguinte parte, ele está se referindo ao que seria a terceira, né? Ou não? Agora bateu uma dúvida aqui, eu até coloquei uma exclamação. Vai ser. É o que ele nunca fez. Então, que é o Tratado de 29. É o Kant Burro. Pronto. É isso. Então aqui está a pista para entender. Porque ele está dizendo, ó, mostra em que medida se dá em Kant uma compreensão mais radical do tempo do que em Hegel. É por isso que falam que o Kant Burro é a continuação. Exato. É o terceiro volume. Só que a promessa era tratar de Kant, Descartes e Aristóteles, né? Parou no Kant. Parou no Kant. Pelo menos aqui o Aristóteles já tinha tratado, né? Ele cansou de... E nós estamos em 28, né, no Problemas Fundamentais. A fenomenologia é bastante Aristóteles. Sim. Não tem o Descartes. Que ainda é reflexo também do tanto que ele tinha estudado. Acho que ele cansou do Descartes. Né? Já bateu o suficiente aqui. Porque aí ele diz, né, a fundamentação explícita de Hegel do nexo entre tempo e espírito é apropriada para, indiretamente, se esclarecer um pouco mais a presente interpretação do ser aí como temporalidade e para se demonstrar, né, mostrar a origem do tempo do mundo a partir da temporalidade. Bom, e aí vem, né, vamos, aqui ele já está preparando para 82. Tem um momento que eu acho interessante que ele fala assim, eu estou falando aqui da concepção do tempo de Hegel, mas eu não estou de forma nenhuma criticando Hegel, não sei porque ele enfatiza isso, né? Mas então, criticando. Porque é compreensível, né, a importância do Hegel aqui. E aí fica curiosa essa nota, né? Porque ele passa pelo Kant parecendo dizer, olha, vou para o Hegel, que ele está mais próximo do que eu quero. Só que na nota de rodapé ele fala, mas depois eu vou mostrar que o Kant era mais radical. Né? Radical no bom sentido, né? Radical no sentido filosófico, de ir à raiz do problema. Bom, aí na seção 82, a distinção entre o nexo, quer dizer, a distinção do nexo ontológico existencial da temporalidade, ser aí e tempo do mundo, por oposição à concepção hegeliana da relação entre tempo e espírito. Então, o Heidegger ele abre essa seção dizendo: a história que, em sua essência, é a história do espírito, transcorre no tempo. Portanto, o desenvolvimento da história cai no tempo. Hegel não aceita simplesmente expor a intratemporalidade do espírito como um fato, mas ele busca a possibilidade de compreender que o espírito cai no tempo, o qual é o sensível, totalmente abstrato. Ele discute, então, como Hegel delimita a essência do tempo e o que pertence à essência do espírito para que ele possa cair no tempo. É respondendo essas duas perguntas que Heidegger encontra um maior esclarecimento para a interpretação do ser aí como temporalidade.
a ideia já exposta da temporalidade, por oposição ao conceito hegeliano de tempo, justifica-se, sobretudo, porque este expõe a elaboração conceitual mais radical e bem pouco considerada da compreensão vulgar do tempo. Ele aqui já está dizendo que o Hegel também tem uma ideia mais radical, né, em relação à compreensão vulgar que é pouco considerada dentro da compreensão vulgar do tempo. Pelo que parece, depois o Kant vai ser mais radical. Né? Então, acho que aqui é interessante pensar, não sei, né, na seguinte chave. O Kant, isso ele vai dizer no livro de 29, como se o Kant tivesse vislumbrado a temporalidade, né, tal como o Heidegger apresenta aqui, ao justamente ver o tempo como forma a priori, naquele sentido, na linha do que eu falei antes, né? Então, no esquematismo da crítica da razão pura, se mostraria o quê? Se mostraria a temporalidade se temporalizando, né? Digamos assim, na maneira como a gente olha para o mundo, produzindo uma compreensão própria do pessoal, né? Então, é como se o Kant tivesse vislumbrado esse nexo entre, né, existência e tempo. O Hegel, talvez, né, justamente em reação ao Kant, ele vê um problema, me parece, né, em considerar justamente o tempo e o espaço como formas da sensibilidade, e radicaliza uma certa compreensão do espírito, cuja essência não é temporal. Não sei, você pode me dar alguma ajuda aqui, mas assim, no sentido de que seria o espírito funda a temporalidade e não a temporalidade funda o espírito. Nesse sentido, o Hegel estaria levando as últimas consequências à compreensão vulgar, né, a compreensão tradicional, contra o próprio Kant, o que seria compreensível, se você pensa na história da filosofia, porque o Kant vislumbrou, mas não chegou. Né? Mas eu não sei como é que dá para pensar isso, assim, do Hegel. Né? Eu tenho dificuldade de entender, assim, que as partes que a gente estava vinculando o Hegel ao Heidegger, ele também, sabe disso também, estão relacionadas sobretudo à crítica do entendimento de sensibilidade e formas de sensibilidade. E aqui tem muito a ver com isso, né? Então, a gente estava vinculando o Hegel ao Heidegger pela direção de apontar sim, Kant. a crítica feita, né, sim, do dualismo. a crítica a Kant, a respeito do dualismo, e também o apontamento de que Kant, em alguma medida, já estava apontando para uma originalidade entre entendimento e sensibilidade. Mas aqui, tipo, o tempo não tem a ver com o tempo histórico, né? Então, não tem muito a ver com a forma pura da sensibilidade. Eu tenho dificuldade de entender o relacionamento entre os três, assim, para mim é difícil. Eu estou pensando um pouco nessa linha, assim, como se o espírito temporalizasse. E não, porque acho que no fundo o que o Heidegger está querendo mostrar aqui? A temporalidade é que se temporaliza nisso que a gente chama de espírito. E no Hegel você teria o espírito temporalizando, como se ele fosse anterior. Por isso que dá para ir pensar Deus, por exemplo, dentro do sistema, como uma coisa interna ao sistema. Porque no Kant não, né? No Kant Deus é uma ideia, é uma hipótese que não pode ser conhecida, né? Enfim, aí também teria que entrar na discussão exatamente o que Hegel entende por Deus, né? Acho que o espírito seria mais tipo, uma forma de efetivação da temporalidade, né? Porque quando ele está discutindo, quando ele estava discutindo a ideia de tempo, ele está se remetendo sobretudo à enciclopédia da natureza. E aí o espírito seria a superação, né, dessa noção de tempo que está apartado do espírito, da história. Bom, vamos prosseguir no texto, né? Daqui a pouco a gente tem algumas passagens que talvez possam... Ele vai dizer que o tempo, de certa forma, ele deriva, para o Hegel, né, ele parte do espírito, do espaço. Primeiro tem o espaço, do espaço você retira o tempo como uma negatividade, uma negação. Mas eu vou seguir aqui. Então, na parte A
62, conceito hegeliano de tempo, ele diz assim: partindo da interpretação de Aristóteles sobre a compreensão vulgar do tempo, no contexto de uma ontologia da natureza, presente no livro físico, tempo se relaciona com lugar e movimento. Logo, a análise hegeliana do tempo, localizada na segunda parte da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, intitulada Filosofia da Natureza, tem a primeira seção sobre a mecânica e seu primeiro capítulo se dedica à discussão de espaço e tempo, sendo o espaço e tempo o abstrato que está um fora do outro. A passagem do espaço para o tempo não significa justapor nenhuma sequência nos parágrafos que eles tratam, mas é o próprio espaço que passa. O espaço é tempo, ou seja, o tempo é verdade do espaço. É a verdade do espaço. Pensando-se dialeticamente, o espaço no que ele é, este ser do espaço desentranha-se, segundo Hegel, como tempo. O espaço é a indiferença sem mediação do estar fora de si, da natureza. Isso quer dizer, o espaço é a multiplicidade abstrata dos pontos nele diferenciáveis. Por estes, os espaços não é interrompido. Ele também não surge desses pontos e muito menos por um ajuntamento. Difere pelos próprios pontos diferenciáveis, que são eles mesmos espaço. O espaço permanece, por sua vez, indiferenciado. As próprias diferenças possuem em si mesma o caráter daquilo que elas diferenciam. Mas na medida em que diferencia algo no espaço, o ponto é a negação do espaço. Mas de tal maneira que, enquanto essa negação, ponto é espaço, enquanto essa negação do espaço, ele mesmo permanece no espaço. O espaço é o indiferenciável da multiplicidade de pontos que estão indiferenciadamente fora um do outro. Como diz Hegel, o espaço é pontualidade. E essa parte eu fiquei muito confuso, fiquei bem difícil de decifrar. O Hegel é difícil pra caramba, o Heidegger também. O Heidegger lendo Hegel... Mas o que eu consegui tirar de entender, né, que esses pontos são diferentes entre si, diferente daquela noção do agora, que estava falando antes, que são como se fossem vários agora semelhantes. Né? E que então o tempo seria uma negação do espaço, né? Isso está fora do espaço, né? Retirado. Ele faz a citação do Hegel aqui, né? Talvez. Ele vai fazer essa citação do Hegel, sequência, eu selecionei também. Diz assim: mas referindo-se ao espaço como ponto e nele desenvolvendo suas determinações de linha e superfície, a negatividade é, na esfera do fora de si, tanto para si e suas determinações, como também se põe na esfera do para fora de si, manifestando-se indiferente face à justaposição quieta. Assim, colocada para si, a negatividade é tempo. E os hegelianos vão ajudar? O Yuri já ficou bravo que eu apontei para ele, ele apontou para você. Eu conheço pouco essa parte, eu conheço mais o tempo aplicado à história, ao conceito. Sim. Quando o Hegel fala de tempo na história, é uma narração meio assim, como se o tempo não é um container onde os eventos acontecem. O acontecimento dos eventos que surge o tempo, porque a história acontece, de fato. Não, tem a ver com a própria modo como Heidegger caracterizou a historicidade antes, né? Então acho que há uma... sentido, O que tem que pensar? O papel da negatividade como tempo, né? Acho que é isso que está em jogo aqui, né? Ele está colocando o tempo como outro do espaço. Né? Mas é um outro que de alguma maneira é mais fundamental. Né? Sim, espaço. Esse é o ponto. Tipo um movimento dialético, a efetivação do espaço ou tempo. Mas o espaço já tem que estar dado para que venha a negatividade? Não, o tempo
é a superação do espaço. É isso. Então, Só que, como sim, qualquer tipo de não tem antes, exposição, né? não existe um antes. é. A verdade do espaço é o tempo. Uhum. Mas é difícil entender o movimento dialético. Eu não conheço essa parte da enciclopédia. Mas pelo que eu entendi a partir do espaço que seria um todo indeterminado. Uhum. Mas o espaço é constituído de vários pontos. Pontos, por definição, por dizer, são necessariamente diferenciados entre si. Mas essa diferenciação cai por terra porque todos os tipos de determinação são os mesmos. E aí, então, você cai na negação da negação. E aí, enfim, então essa é a negatividade pura, e aí, aparentemente, você não consegue mais enxergar todos os pontos como determinados, mas uma sequência de pontos que se tornaria como se fosse uma linha reta. Essa figura que passa pelo tempo. Então, de alguma maneira, ele estaria escorando a visão tradicional. E a visão que o Kant oferece. Sim. Eu acho que é por aí, né? Bom. Então, Agora eu fiquei 2 semanas pensando na transcendência, agora eu vou ficar 2 semanas pensando nisso. Negatividade do tempo. Negatividade do espaço. Entender melhor esse diálogo com o Hegel, né? O parágrafo seguinte, que ele fala assim, o espaço só é pensado e assim apreendido em seu ser quando as negações não subsistem meramente em sua indiferença, mas quando são superadas, ou seja, negadas em si mesmas. Na negação da negação, isso é, da pontualidade, o ponto se coloca para si, emergindo, portanto, da indiferença em que subsiste. Enquanto o que se coloca para si, ele se diferencia deste ou daquele, e não é mais esse e ainda não é aquele. Ao colocar-se para si mesmo, ele coloca a fila, um após o outro, em que ele se encontra a esfera do fora de si, que é, agora, a negação negada. A superação da pontualidade, enquanto indiferença, significa não mais subsistir na quietude paralisada do espaço. Segundo Hegel, essa negação da negação como pontualidade é o tempo. O colocar-se para si de cada ponto é um aqui e agora, e assim por diante. Colocado para si, todo ponto é ponto agora. É no tempo, portanto, que o ponto tem realidade. Sempre é um agora, aquilo através do que o ponto pode se colocar cada vez para si como este. A condição de possibilidade para o ponto se colocar para si é o agora, constituindo assim o ser do ponto, e o ser é, ao mesmo tempo, ser pensado. O espaço é o tempo porque o puro pensar da pontualidade, ou seja, do espaço, sempre pensa o agora e o fora de si dos agora. Essa parte do ser pensado aí. Não, essa sessão em particular é dura. Eu acho que está dizendo assim, o espaço só é pensado a partir do momento que essa ponto se diferencia e nega o espaço, né? O espaço tem que ser pensado a partir do nome. Não, o espaço só é pensado a partir da temporalização, digamos assim, né? Que nega o espaço. Que nega o espaço. Então a gente vai pensar a partir Em Hegel ou Heidegger? Em Hegel. O Heidegger falando do Hegel, né? O que o Heidegger está falando que parece que ele está querendo dizer que o processo dialético só pode acontecer se houver um pensamento que possui esse processo. Isso. E para Hegel, jamais. Não. Mas o que Bom, o processo dialético é a coisa se mostrar por si mesma. Assim. A gente só está olhando. Assim. O Heidegger parece que isso aqui é fundamental. Sim. Porque aí você tem uma relação de justamente exterioridade entre o sujeito e a coisa. Esse é o ponto. Não o ponto. O ponto. É o para si do ponto. Aqui nesse final, assim, desse trechinho, na verdade, ali, que o espaço é o tempo, porque o puro pensar da pontualidade, ou seja, o espaço, do espaço? sempre, ou seja, do espaço, sempre pensa o agora
e o fora de si dos agora. Então, como se o espaço é o tempo, no sentido de que é através do tempo que você pensa, através dessa pontualidade que você pensa o agora, esse ponto agora, e o fora de si. Eu não sei se é uma interpretação muito idiota, assim, mas fiquei pensando que eu penso esse ponto agora, ele é diferente daquele ponto que eu vou pensar já, e é diferente do ponto que eu pensei depois, e aí o tempo está aí nesse movimento. Que é um movimento do pensar, Né? que não se confunde com os pontos. Né? São duas coisas, uma implica a outra dialeticamente, mas uma não é a outra. Para o Hegel, eu acho que é, né? Nesse rolê que você falou da dialética, né? Me parece, que ele está falando do pensar. Eu acho que é por aí a crítica. Você está dizendo que não processa, você está defendendo ele. Eu acho que quando ele está falando aqui do termo pensar um determinado conceito como período de tempo, a gente poderia entender, pensando juntamente com ele, como explicitação só daquilo, explicitação do conceito, do processo. Não que o pensamento está impulsionando o desenvolvimento daquele conceito. Mas eu acho que é isso que o Cadu falou, assim, uma sucessão de pontos. E é sucessivo justamente porque eles são pontos, eles são distinguíveis, mas ao mesmo tempo eles têm o mesmo tipo de determinação. E é por isso que eles continuam, assim. Eu acho que ele está falando assim, quando você pega um todo do espaço, seleciona um ponto. Para selecionar um ponto, você tem que negar o resto, ao mesmo tempo que você afirma o ponto. Você só consegue fazer isso no tempo, no espaço você, ao selecionar um ponto, ele viraria um novo todo. Pensando só com o espaço, você sempre criaria um novo todo, você sempre contando cada vez mais. Você precisa da ideia de sucessão do tempo, para entender que aquilo é um ponto, que aquilo é outro ponto. Sem o tempo não tem espaço, nesse sentido. Nesse sentido, quer dizer, não sei, né, no Kant também, né, aquela coisa que eu falei, o tempo é do sentido interno, então, de alguma maneira, para que a gente possa pensar o espaço, né, só a partir do tempo também. Né? A questão é, né, exatamente onde está essa diferença do Hegel para o Kant, que é positiva para o Heidegger. Né? Porque assim, dá a impressão que ele está falando, olha, é como se o Kant e o Hegel, ambos estivessem meio que vislumbrando isso que ele vai trazer. Né? Porque se o tempo é verdade do espaço, olha, de certa maneira aqui também, né? Ele mostrou como a espacialidade é a temporalização do tempo, a temporalidade. A temporalidade é a condição de possibilidade do espaço. Mas só que eu acho assim, talvez a grande questão seja justamente, acho que tem o Heidegger está se contrapondo à noção mesma de dialética, né? Acho que é isso. Para ele, acho que o incômodo talvez seja com essa ideia de dialética na base. Parece assim, você tem que ter um brotar que não é dialético. Não existe algo originário. Que é anterior a tudo. Exato. O tempo não é originário, o tempo é uma etapa. Então, você fica girando, né? Talvez seja isso, né? Meio girando em falso, você não tem um fundamento que dá conta de tudo. O Kant tem a mais que o Hegel é que o Kant está pensando em condições de possibilidade. O Hegel não tem condições de possibilidade. Isso. Então, e aí o Heidegger de alguma maneira, quer dizer, ele é filho do tempo dele, né? Do neocantismo, né? Do modo como o Russo está defendendo Kant, todos contra Hegel. E além de tudo, o Hegel vai dar no Marx, né? Então, ele tem que ser compatível. vai dar em Stalin. Seguindo aqui, ele abre fazer uma situação Heidegger traz, o tempo como unidade negativa de fora de si é também um abstrato puro e simples, um ideal. Ele é o ser que, sendo, não é, e não sendo, é.
o devir intuicionado, ou seja, de tal maneira que as diferenças meramente momentâneas, que imediatamente se superam, são contudo determinadas como exteriores, não obstante serem exteriores para si mesmas. Aqui é o Heidegger. Nessa interpretação, o tempo se desentranha como o devir intuicionado. Segundo Hegel, isso significa a passagem do ser para o nada e, respectivamente, do nada para o ser. Devir é tanto surgir como perecer. O ser, respectivamente, o não ser, passa. O ser do tempo é o agora. Na medida, porém, em que todo agora é agora não mais, ou sempre agora antes ainda não, ele também pode ser apreendido como não ser. O tempo é o devir intuicionado, ou seja, a passagem que não é pensada, mas que simplesmente se oferece na sequência dos agora. Ao se lhe determinar a essência do tempo como devir intuicionado, revela-se que o tempo é compreendido primariamente a partir do agora e de tal maneira como sucessível de ser deparado pela intuição pura. Aqui, intuição pura já é Kant, né? Quando ele fala de intuição pura, né? Não, acho que Hegel tem uma. Essa é outra coisa que também tipo, é muito doido, porque eu acho que quando o Hegel está falando por exemplo, de devir intuicionado aqui, ele está falando de uma forma de representação que ele está falando que é uma forma de representação que não é tão refinada. Ele está falando de intuição fora do registro, por exemplo, lá no terceiro volume da enciclopédia. Não está falando de intuição pura, não está falando de forma de sensibilidade. Ele está lendo Hegel a partir do Kant. Parece. Acho que é um pouco isso mesmo. É como se ele estivesse assim falando, tá, então seguir esses pontos que o Ricardo falou, é como se eu estivesse seguindo a intuição. Então esse devir intuicionado levaria para essa... E aqui na citação do Hegel, né, o tempo é um ideal. É o ideal. É como se, a gente estava falando sobre a questão do Heidegger ser idealista ou realista, né? Acho que ele está, enfim, por isso fica estranho, né, o vocabulário, para quem está acostumado com o Hegel, que ele tá vindo do Kant para o Hegel. Né? Acho que ele está fazendo esse movimento. E acho, né, que em alguma medida, e não é à toa que ele escolhe o Kant, né, já tinha escolhido, né, para a terceira parte, e vai de fato para o Kant no livro de 29, como se depois do Kant, quer dizer, o modo como o Hegel resolve a temporalidade é idealista. E o Heidegger, de alguma maneira, né, num certo sentido, é realista. Porque ele vai, olha, né, a temporalidade, claro, isso é uma questão super polêmica, mas o que eu quero dizer é que é realista no sentido de que o fundamento é esse. Né? De alguma maneira, nesse tempo ele está mostrando para a gente o fundamento é a temporalidade. Né? E esse fundamento não é mental, não é de nenhum sentido uma coisa ideal no sentido do idealismo. É como se o idealismo levou o Kant para o lado errado. Acho que esse é o ponto. Ele está tentando trazer de volta para o lado certo. Esse é o movimento que ele está fazendo. Uma disputa, né? Acho que é uma disputa. A mesma coisa que eu estava falando há pouco do Aristóteles, né? Do Aristóteles dá para vir para cá ou dá para vir para cá. Às vezes, olha, do Kant você pode vir para cá ou pode vir para cá. O idealismo levou o Kant para o lado errado. Ele tem que pegar o Kant e, interpretando corretamente, ver, olha, ele estava já mostrando que o fundamento é a temporalidade. Mas fundamento num sentido mais forte do que ideal. Real, assim, no sentido... Que, claro, o conceito de realidade, né, se fartou de ver, ele aplica só para os entes intramundanos, né, então, eu estou chamando aqui de idealismo e realismo de uma maneira com muitas aspas, né, mas acho que é um pouco esse o movimento, é uma disputa o tempo todo aí, quer dizer, que é o panorama da época, né, uma disputa pelo Kant, assim, né, quem é que realmente entendeu o Kant direito e como que dali você tira, né,
filosofia, a melhor ontologia, assim. Inclusive melhor que o próprio Kant, claro. Né? Você tem que interpretar de uma certa maneira e trazer para uma certa direção. O movimento dele com os filósofos é muito assim, né? Só que aí tem alguns, né, que ele está colocando como uma espécie de antípoda, né? Eu acho que é o caso do Hegel. Talvez o segundo Heidegger seja mais hegeliano, por causa da história do ser. Né? Mas aqui, realmente, acho que ele está numa filosofia transcendental, como vocês falaram, né? Está numa filosofia transcendental, mostrando, olha, o Hegel quis sair disso, deu errado. Caiu no idealismo que nos sustenta. Foi mais ou menos por aí. Enfim. Ele vai trazer 3 citações curtas aqui do Hegel, no parágrafo 9. O agora tem direito extraordinário. Ele nada mais é do que o agora singular, mas que, excluindo-se em seu estilhaçamento, se dissolve e, ao se pronunciar, se liquefaz e se pulveriza. Mas ademais, na natureza, onde o tempo é agora, ele não chega a uma diferenciação subsistente naquelas dimensões, passado e futuro. A consideração é: o sentido positivo do tempo pode-se, portanto, dizer que somente o presente é, o antes e o depois não são. Mas o presente é, o antes e o depois não são. Mas o presente concreto é o resultado do passado e a ânsia do futuro. O verdadeiro presente é, portanto, a eternidade. Acabei repetindo um pedaço. Isso, Paulo Agostinho. Porque pelo que eu lembro da noção de tempo do Agostinho, Santo Agostinho, ele fala que o passado e o futuro não existem, né? Que o passado seria um passado do presente e o futuro seria um futuro do presente também, assim, as coisas bem parecendo essa... E o presente é essa distensão da alma, né, que ele coloca até na nota anterior. É uma falta de extensão, né, porque você vai cortando o presente em um ponto cada vez menor. E aí tem essa disputa, né? A questão da eternidade. Né? Por isso que o Heidegger insiste tanto, né, em falar que a temporalidade é finita. Porque nessa discussão, isso na seção 65, a Virginia até trouxe, né, alguns elementos assim, de outras concepções de tempo, o eternismo, né, que ela até mencionou. Nesse diálogo todo, né, é como se os caras que pensaram a temporalidade acabaram chegando na eternidade. E ele está justamente tentando tirar, né, essa concepção de eternidade do pensamento sobre o tempo, mostrando que a noção de eternidade está ligada à noção vulgar. Ela, de certo modo, é parte da noção vulgar. Né? Enfim, como se fosse uma tentativa de pensar o tempo como uma linha do tempo mesmo que nunca acaba. Né? Você ainda está na chave, mas enfim. Só que realmente, né, sem conhecer bem o Hegel, essa sessão é difícil pra caramba. Né? Porque isso me parece que ele está falando meio assim, o Hegel tem uma contribuição, mas porque ele não parte de uma noção transcendental de noção de possibilidade, cai no sentido que o próprio Heidegger recusou de tempo lá atrás, né, de uma linha. Né? Isso. Então, o Hegel tenta fugir, mas ele cai de volta porque se não tem origem, então não tem final, né? São eternidades. Tem determinação de limitação. Acho que esse é o ponto, porque, vamos dizer, na maneira como o Heidegger está vamos dizer, fazendo filosofia transcendental, digamos assim, né? Ele está fazendo a condição de possibilidade recuar de tal maneira que a condição de possibilidade primeira, né, originária, que é a temporalidade, que é do mundo e é como se, sei lá,
a gente tivesse chutando o pau da barraca, na mente de Deus. No sentido assim, do próprio brotar do mundo, como eu estava dizendo. Né? Porque a gente percebe isso por dentro. Né? Nós está brotando junto, né? Então é um transcendental que chega na raiz da existência mesmo, né? Assim, para além da subjetividade. Acho que me parece que vai bem nesse sentido que eu estou falando, porque as passagens aqui que ele seleciona, sobretudo da temporalidade, da parte do espírito relacionado à temporalidade, o Rio está falando do tempo sutilizando de conceitos que para ele são quase que depreciativos, assim, sabe? Idealidade, puro abstrato simples, pura negatividade, falta de interpretação. Ele está falando, olha, não é nada essencial. Esse é o ponto assim, que ele está querendo dizer. Faltam várias mediações, faltam várias negações determinadas para que a gente chegue a algum tipo de noção concreta do tempo. E aí o tempo seria o que fundamenta retroativamente todas as outras determinações. Não, óbvio. O tempo só é um passo no caminho, falta muita coisa para acontecer ainda. E essas coisas que vão vir a seguir, de fato, vão fundamentar o tempo. Então... o Heidegger é malandro também, né? Ele traz as citações que vão servir para... Bom, eu vou seguir para a parte B, então. Pensando nessa questão da finitude do tempo, né? O tempo não é infinito, é infinito. Eu fiquei pensando se tem a ver com a finitude do próprio Dasein, porque se o tempo é um fenômeno que temporaliza e tal no mundo, mas no mundo que é o ser no mundo também, que é o ser humano, sem o ser humano não tem isso, é por isso que é finito. Será que tem a ver com isso? Eu acho que essa é uma grande questão, né? É que nós, então, de alguma maneira, né, partindo desse princípio que eu estava falando, a gente conhece a temporalidade tal como ela se temporaliza, né? Como se a gente visse por dentro o temporalizar, né? A gente tem a experiência do temporalizar. E o temporalizar, ele, né, é constitutivo que ele se temporalize de maneira sempre finita. A cada vez, de novo, sempre de maneira finita. Ou seja, não existe faticamente nada que não seja finito. Então a finitude é uma marca de como a temporalidade se temporaliza na faticidade / realidade. Então como você, né, mas aí, claro, acho que tem um paradoxo aí, porque, bom, né, então a temporalidade só, digamos, acontece de maneira finita. Mas e ela própria, né? Tem um pouco isso, a pergunta. Né? E ela própria? O Heidegger fala, a gente não pode dizer o que ela é. Né? Não pode usar, lembra? A gente passou por isso. Você não pode usar a palavra é para falar da temporalidade. Então, fica um mistério aí no fundo, né? Fica uma questão de fundo que seria, bom, mas, né? O que é a temporalidade ela mesma, né? Digamos assim. O que é a temporalidade em si mesma, para falar em termos, né? Qual é a coisa em si da temporalidade? Isso não, de certa maneira, ele está dizendo, não está dizendo que não tem como responder, porque ele está admitindo, né, que tem uma dimensão incognoscível, coisa que ele não fala nesses termos, né? Mas é sempre um pouco ambíguo, né? Acho que eu já mencionei, né? Tem uma discussão lá no seminário de Zolikon, né? Que o Boss, né? O Boss está ali dialogando com ele, né, meio forçando, ali ele estava operando com a noção de clareira, né, mas que tem a ver com essa coisa que a gente estava vendo há pouco, né, que eu estava falando da claridade, do Gelichtetheit, né, ele vai para Lichtung, né, então ele está sempre jogando, né, com essa ideia de luz, né, e aí o cara está meio chegando aí, né, tipo, mas é a gente que, né, tem a clareira, a nossa, né, o mundo sem a gente, como, né, isso e tal, isso. E tem uma hora que o Heidegger fala alguma coisa do tipo,
Não, claro, a gente pode falar do clareamento em si, uma coisa assim, né? A gente estava discutindo no grupo na época, faz um tempo já, faz uns 2 anos. Eu falei, ó, tá vendo, ó, uma coisa em si aí, né? Quer dizer, como se ele tivesse, no fundo, dizendo, olha, nossa compreensão está limitada ao ser no mundo. A esse a priori. E aí, a temporalidade, ela acontece de maneira finita. Necessariamente. Com isso, né? Ela, quer dizer, nada, vamos dizer, brota para a existência fática que não seja finita. Agora, o que é o brotar mesmo, né? Quer dizer, no fundo, né, acho que tem aí uma questão mesmo que, né, não vejo como escapar, né? Assim, está em discussão aqui é Deus, né? Eu acho que é a questão de fundo. Como compreender, né, o fundamento de tudo. Tão simples quanto isso. Eu acho que é o que está em jogo. Eu ia dizer que mais pra frente aqui, o Heidegger vai falar que, bem no finalzinho mesmo, da sessão número 82, último parágrafo, ele vai falar que Isso, acho que eu já sei que ele cai, né, aqui mesmo. a analítica existencial do ser aí se coloca ao contrário dentro da compreensão da própria existência lançada de fato, para então desentranhar a temporalidade, a sua possibilidade Exatamente originária. assim, acho que eu estava falando, eu estava me antecipando essa passagem. Ele fala, o espírito cai primeiro no Não tempo. cai, né? O espírito não cai no tempo, porque ele vai dizer aqui nessa segunda parte da sessão, na parte D, que o Hegel, o espírito cai no tempo, né? Mas ele fala assim, o Mas é espírito estranha não essa cai afirmação, no tempo. né? O espírito cai no cai, tempo. né? Sei, tem umas... Ele vai dizer assim, o espírito não cai no tempo, mas ele existe como temporalização originária da temporalidade. Então existe uma temporalização originária da onde a temporalidade cai, o será e cai, né? Para ele se tornar, então, decadente nessa temporalidade do mundo. Exato. Aqui é o ponto-chave, né? Esta temporalização originária, esta temporalidade originária, esta temporaliza o tempo do mundo, em cujo horizonte a história, entendida como acontecer intratemporal, pode se manifestar. O espírito não cai no tempo, mas a existência de fato cai, entre aspas, da temporalidade própria e originária na decadente. Esse cair, no entanto, tem a sua possibilidade existencial no modo de temporalização pertencente à vida. A gente caiu no mundo da temporalidade originária. Então, será que essa Caiu no paraíso, temporalidade né? originária ela é finita também, né? A temporalidade Então, originária? Ou é a noção essa noção de infinito que ele critica a partir de Platão lá, é uma noção errada, porque a gente percebe os agora e aí não tem como ver o fim, mas que existe uma temporalidade originária da onde o será e cai. Isso. Né? E Cai dessa temporalidade originária no tempo vulgar. E aqui, veja, o espírito existe como temporalização. Né? Então, isso que a gente chama de espírito, que somos nós, né? Nossa existência. Né? Nós somos temporalização. Estava falando há pouco. Né? Nós somos temporalidade. Nós somos temporalização. Agora, o que é a temporalidade originária nela mesma? Né? Essa é a pergunta. E aí o Heidegger fala, não dá para dizer, porque você não pode usar a palavra é. Eu acho que, no fundo, né? Eu acho que a grande disputa, né? Eu acho que tem uma disputa de fundo aqui, que é uma disputa pelo conceito de Deus mesmo. O conceito do fundamento de tudo. Que o Heidegger está tentando mostrar que não pode ser pensado numa categoria fixa a partir da presença. A partir né, que seria o que aconteceu ao longo da história da filosofia ocidental. Quer dizer, ninguém conseguiu pensar esse fundamento sem projetar nele algo fixo. Ele está tentando, vamos dizer, deixar esse fundamento no seu caráter de vir a ser, sem
tentar fixar. Né? Quer dizer, a gente tem que aceitar o vir a ser sem... Porque a eternidade é justamente querer fixar, né? Uma imagem. Como se fosse sei lá, né? a grande desforra de Heráclito. Se a gente pensar, né, que a tradição deu razão a Parmênides, né, tentando pensar o ser e fixar o ser, né? Aqui ele está tentando levar as últimas consequências da ideia, de que o vir a ser, que está na base, né, não tem como pensá-lo com categorias fixas. Né? Por exemplo, a gente não tem como falar alguma coisa positiva sobre a temporalidade. Só que a gente, vamos dizer, o que a gente conhece? A gente conhece como ela acontece. Seria um pouco isso, né? Então eu não posso dizer que é eterna. Eu estaria pegando a linha do tempo e projetando, né, para pensar. É como se fosse assim, né? A gente estaria jogando, né, uma noção aqui do mundo fático, né, nisso que é a temporalidade originária, né, que não comporta essa categorização, Agora, qual seria o passo seguinte? Né? Seria justamente pensar isso como ser em geral. Aí eu acho que tem que é o que ele acaba não fazendo, né? Seria a terceira parte. Porque aí, como é que ele vai falar sobre isso? Né? Acho que é um pouco, né, ele escreveu um pouco como, né, na linha do Wittgenstein, né? Tipo, ó, eu não vou poder falar sobre isso, então eu vou ficar calado. Tô chutando o pau da barraca aqui, né? Mas como, né? Como que você vai? Tem um trecho aqui do começo dessa parte dele que eu acho interessante, que ele fala assim, para Hegel a essência do espírito é conceito, sendo ele a forma do próprio pensamento que pensa, concebendo a si mesmo como apreensão do não-eu. Depois ele fala assim, o conceito é, portanto, a conceitualidade do si mesmo que se concebe, na medida em que o si mesmo é propriamente, assim como ele pode ser, ou seja, livre. Então, o espírito como conceito parece ser algo mais fluido do que o conceito. Ele vai conceituando a si mesmo, não para, né? O conceito ele pode ser conceitualizar. Verbo. Mas eu acho que aí que está a briga, passa por aí no sentido de que, olha, eu não posso pensar a essência como conceito. O conceito também é tipo então, um significado muito específico. Assim. O conceito é aquilo que se põe na efetividade. Não é completamente contrário do que é um conceito. Mas aí, eu estou lembrando aqui, não sei se eu comentei, acho que talvez tenha comentado no Congresso Kant, né? Alguém fez uma pergunta, eu estava falando da presença do Kant aqui, né? Do diálogo com Kant, que é o primeiro Heidegger, né? Aí alguém rolou uma pergunta assim que envolvia, né? Kant, Hegel, quem influenciou o Heidegger e tal. Aí eu falei, bom, segundo Heidegger tem a história do ser e tal, acho que dá para aproximar mais, né? Ele tem alguns textos ali sobre o Hegel no começo dos anos 30, que é justamente quando ele está fazendo a viragem, assim como vai ter os cursos sobre Nietzsche, né? E aí o João Carlos Bruntois, que é um dos grandes nomes aí da filosofia brasileira, né? Não sei se vocês conhecem, estava lá na plateia quietinho, né? Aí ele pegou, levantou a mão, falou, não é uma pergunta não, só um comentário, não precisa me responder. Né? Ele falou assim, aí ele citou lá, porque ele tinha apresentado no colóquio Heidegger no ano passado, um texto que ele até me passou, em que ele faz essa citação. Então, alguma passagem do Hegel, não vou lembrar agora de cabeça, não é qualquer, nem a passagem do Heidegger, em que o Hegel fala do núcleo racional do vir a ser. Do núcleo racional do vir a ser, portanto, da história. E aí o Heidegger, segundo ele, tem lá uma anotação, não sei se é um texto que o Heidegger tinha e anotou a mão, uma coisa assim a história. E aí o Heidegger fala, é contra isso que eu estou me posicionando, que eu estou escrevendo, uma coisa assim. Ora, a
aqui essa noção de conceito está relacionada com a possibilidade de você ver no vir a ser alguma racionalidade. Para o Heidegger não tem nenhum. Então, se de algum modo no Hegel tem essa noção de, né, tem algum elemento ali que é onde o Heidegger está querendo chegar. Olha, como é que você pode dizer que tem um núcleo racional na história? Você está projetando a razão humana no vir a ser, você está projetando a razão humana no limite, né? Você está projetando a razão humana em Deus. Não pode. Mas aí eu não sei, né? Porque realmente o Hegel eu não conheço tão bem para entrar na discussão. Né? Não sei se isso, como é que daria para. Mas o Voltaire conhece bem o Kant, o Hegel e o Heidegger, assim, conhece bem os três. Enfim, depois eu vou dar uma olhada nesse texto dele, ver se dali sai alguma coisa que ajude a gente a pensar isso. Depois eu passo, se eu achar alguma coisa. Bom, é isso? Eu acho que é, né? Tem uns caras de tempo, né? Acho que é. Bom, enfim, acho que chegamos no fim à discussão, né, o que está em jogo. Né? Acho que ficou claro o que está em jogo, não preciso dizer de novo. Né? Bom, valeu, gente. Então, a semana que vem nos vemos.